pessoal, eu sou o Flauber E eu sou Adeilton. e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é e qual é o contexto histórico do plano cartesiano. O Adeilton vai explicar bem direitinho para vocês agora. Vamos lá. Bom, pessoal, esse carinha aí foi um carinha bem conhecido da Idade Moderna, um carinha chamado René Descartes, um carinha estudioso, um filósofo, físico e matemático, e foi ele que inventou o plano cartesiano naquela Idade Moderna, né? Bom, qual foi a intenção da criação desse plano cartesiano? Bom, a intenção, professor, foi localização de pontos num determinado espaço através de atribuições de coordenadas. Então, foi um carinha que criou algo de extrema importância e que nós utilizamos até hoje em dia, né? Professor, mas o que é um plano cartesiano? Bom, plano cartesiano é um objeto matemático plano, como o nome já diz, composto por duas retas perpendiculares. Professor, e o que são retas perpendiculares? São duas retas que se encontram em apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus entre si. E esse ponto de encontro é conhecido como origem, e pode ser a coordenada zero de ambas as retas. Então, esse ponto de origem, como vocês podem notar aí, no nosso plano cartesiano, ele vai estar localizado zero, então ele vai ser a referência do plano em si, no caso das retas numéricas, né? Então, vai ser de extrema importância para a identificação das coordenadas. Bom, como vocês podem ver, essa figura aí é o plano cartesiano. E vou apresentar algumas características dele para vocês. Ele é composto de retas numeradas e ordenadas, que no eixo horizontal são crescentes do zero para a direita e decrescentes do zero para a esquerda. E no eixo da vertical são crescentes do zero para cima e decrescentes do zero para baixo. E como eu falei anteriormente, o ponto de origem vai ser referência para essas retas numeradas, para essas retas numéricas. Bom, como vocês podem ver, as duas retas do plano cartesiano são identificadas da seguinte maneira. A reta na horizontal, a que vai estar deitadinha, digamos assim, é o eixo do x ou eixo das abscissas. Já a que está na vertical, que está em pé, né? Podemos falar. É o eixo dos y ou o eixo das ordenadas. Então, isso vai mudar, ou seja, cada reta vai, dependendo do seu posicionamento, né? Ela vai ter um nome diferente, né? Então, a que vai estar em pé, que vai estar na vertical, né? Vai ser o eixo y ou o eixo das ordenadas. E a que vai estar deitada, que vai estar na horizontal, o eixo do x ou o eixo das abscissas. Só para fixar melhor para vocês. Bom, quando as retas do plano cartesiano se cruzam, elas formam quatro regiões comuns. Essas regiões, por si, são conhecidas como quadrantes. Aí, como vocês já podem ver, né, temos esse primeiro quadrante. O primeiro quadrante, que está no superior direito, e segue no sentido anti-horário para marcar os outros quadrantes. Professor, mas o que é sentido anti-horário? Bom, sentido anti-horário, Flávio, é o sentido que roda o oposto aos ponteiros do relógio, podemos falar assim, como se estivesse faltando ao tempo, o sentido contrário do que o relógio trabalha, né? Como vocês podem notar aí, nós colocamos até um exemplo, né, de um reloginho, e ele vai estar girando, vai estar marcando cada região dessa, ou quadrante, nesse sentido. Tá vendo? Ó? Primeiro, segundo, terceiro e, por último, o quarto. Bom, vamos pensar um pouco. Já sabemos o contexto histórico do nosso plano cartesiano, ou seja, quem criou, né? Também já sabemos algumas características que fundamentam esse plano cartesiano. Mas e aí? Como funciona? Ou em que posso usar esse plano cartesiano? Bom, essas e mais perguntas vão ser respondidas pelo meu colega Flávio Matheus.
Então, pessoal, dando continuidade aqui ao trabalho, a nossa apresentação, né? Eu vou explicar para vocês algumas características sobre o plano e como que a gente faz para identificar as coordenadas de um ponto do plano. Então, primeira coisa, a gente precisa de um ponto, né? Aqui, nessa figura, como vocês podem ver, a gente tem um ponto A. O ponto A, ele vai ter duas coordenadas, sendo que sempre a primeira vai ser a abscissa, né? O X, e a segunda sempre vai ser a ordenada, o Y. Então, sempre vem X e depois Y. E como que a gente faz para identificar quais são as coordenadas do ponto? Primeira coisa, a gente traça uma reta paralela ao eixo vertical, que passe pelo ponto A. Então, como vocês podem ver aqui tracejado, essa reta aqui, ou esse segmento de reta, né? Vai do A até o eixo X, simboliza qual que vale o valor do eixo, da coordenada X do ponto A. Então, a nossa abscissa do ponto A vale 2. E aí, para identificar a ordenada do ponto A, a gente traça um segmento de reta que seja paralelo ao eixo horizontal e que passe pelo ponto A. Então, como vocês podem ver aqui no tracejado, a ordenada do ponto A vale 3. Então, as coordenadas do ponto A são 2, a abscissa, que sempre vem primeiro, e 3, a ordenada, que sempre vem depois. Para clarificar um pouco na mente de vocês, eu vou trazer aqui alguns exemplos de pontos para a gente identificar, né, no nosso plano cartesiano. O primeiro ponto é o ponto B, certo? Que ele possui as coordenadas 2 e 2. Por quê? Porque fazendo aqui esse tracejado, né, identificamos que no eixo X ele toca o ponto 2 e no eixo Y ele toca o ponto 2. Já o ponto C possui as coordenadas menos 5 e 5. Por quê? Ele está aqui, ó, a uma distância de 5 casas à esquerda da origem, né? Então a sua abscissa vale menos 5 e 5 casas acima da origem. Então a sua ordenada vale 5. Já o ponto D possui as coordenadas menos 3 e menos 5. Por quê? A sua abscissa, né, está localizada a 3 pontos à esquerda da origem, né? Portanto, menos 3. E sua ordenada está 5 pontos abaixo da origem, né? Portanto, menos 5. E o ponto E, que possui as coordenadas 4 e menos 2, né? Porque a sua abscissa está 4 pontos à direita da origem e sua ordenada 2 pontos abaixo da origem. Ah, professor, mas e se esses pontos estiverem em cima dos nossos eixos? Como que a gente faz para identificar? O professor Adeilton explicou para vocês que o zero, né, o ponto zero, é a origem de ambas as retas, e ele é muito importante para a gente definir tudo sobre o plano cartesiano. Então, se um ponto está localizado bem no centro das duas retas, né, do nosso plano, ele vai ter as coordenadas 0 e 0, certo? Porque ele não se moveu nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. E se um ponto está localizado em cima de uma das nossas retas, né? Uma das coordenadas dele vai ser 0. E como que a gente identifica qual dessas coordenadas vale 0? Vamos lá. A abscissa do ponto simboliza quantas casas, né? Quantas unidades o ponto andou para a direita ou para a esquerda. Se ele está em cima do eixo Y, né? Significa que ele não andou para a direita nem para a esquerda. Então, o nosso ponto aqui, ele possui a abscissa 0. Já a sua ordenada vale 3, porque ele subiu 3 casas em cima do eixo Y. Já o nosso próximo ponto, vocês podem ver aqui, ele só caminhou em cima do eixo X, né? Então, ele não subiu e nem desceu. Portanto, a sua abscissa vale menos 5, mas a sua ordenada vale 0. E para que serve esse negócio de plano cartesiano? Tanta coisa aí, tanta informação, a gente não sabe nem para que serve. Um exemplo bem prático dele.
que a gente usa no dia a dia, né? Nosso celular. Quando a gente pressiona na tela do celular, o celular ele traceja um plano cartesiano e identifica no plano uma coordenada x e y para saber em que parte da tela a gente está interagindo. Bem simples, né? Agora o colega Adeilton vai trazer para vocês um exemplo utilizando aqui um mapa do nosso Brasil. Vamos lá, Adeilton. Bom, pessoal, como vocês podem ver, podemos utilizar o plano cartesiano para identificar coordenadas de um mapa também. Então, o plano cartesiano é muito interessante, pois podemos usar ele em diversas coisas e em coisas que já usamos e não sabíamos, né? Como, por exemplo, o celular. Bom, vou criar um contexto agora para a gente inserir, né, esse mapa. Bom, um amigo resolveu viajar do Acre para Santa Catarina. Então, traçou uma trajetória no mapa e identificou algumas coordenadas, que eram as coordenadas que ele iria parar, fazer as suas paradas, para identificar onde ele estava, né? Bom, a primeira coordenada que ele se encontrava era no Acre. A sua coordenada 1, 4. Por que 1, 4, Adeildo? Porque ele estava uma casa à direita da origem e 4 casas acima da origem, né? E, a partir daí, ele seguiu viagem para o Piauí. Ao chegar no Piauí, resolveu olhar que coordenada ele localizava, né? E notou que estava na coordenada 5, 4. Por que 5, 4? Bom, olhou no mapa e viu que ele estava 5 casas à direita da origem e 4 casas acima da origem. Então, por isso que ele estava nessa coordenada. E resolveu seguir viagem, né? Chegou em Minas Gerais. Ao chegar em Minas Gerais, ele identificou que estava na coordenada 5, 2. Por que 5, 2, Adeilton? Porque ele estava 5 casas à direita da origem e 2 casas acima da origem. Por isso, 5, 2. E ao chegar na última, chegar no seu ponto final, né? Ao chegar no seu ponto final, estava em Santa Catarina. Ao olhar sua coordenada, viu que estava na localização 4, 1, pois estava 4 casas à direita da origem e uma casa acima da origem. Vocês podem notar que, nesse último caso aí, aliás, em todos os casos, eu não posso identificar, sempre vai ser essa coordenada. Por exemplo, eu não poderia colocar o 1, 4. Por que 1, 4? Porque sempre o que vem, o primeiro elemento da sua coordenada vai estar no eixo dos x, né? Consequentemente, ele sempre vai ser meu primeiro elemento. Sempre que eu fizer vou identificar qualquer coordenada, o meu primeiro elemento que eu vou colocar vai ser o eixo do x. Bom, Então, aqui dando continuidade, né, à apresentação do colega Adeilton, vou trazer aqui para vocês um outro exemplo. Dessa vez, eu vou trazer para vocês um exemplo de um estacionamento de shopping. Então, a Mirtz, ela saiu com a família dela de carro, né, e decidiu passear no shopping. Quando chegou lá, ela foi direto para o estacionamento, né, para procurar uma vaga. Chegando lá, ela notou 4 vagas que aparentemente estavam disponíveis. E aí ela decidiu ir para a vaga que ela julgava que seria a melhor vaga, né? Foi direto para lá. Chegando lá, infelizmente, essa vaga já estava ocupada. Ela notou, né, que essa vaga estava ocupada e aí ela decidiu se localizar, né, olhando qual a coordenada dessa vaga, que no caso é a coordenada 2 e 4, né, porque ela está 2 casas à direita da origem, né, da entrada, e 4 casas acima, para poder então decidir o caminho que ela faria para ir para a próxima vaga que ela achou que estava disponível, né? Então ela tirou, né, e saiu para a segunda vaga. Lá na segunda vaga, infelizmente, também tinha uma pessoa já colocando seu carro.
Então, né, consequentemente, essa vaga ficou ocupada. E aí, mesmo esquema, ela decidiu verificar qual era a coordenada para se localizar e a partir daí ela ir para a próxima vaga que ela achou que estava disponível. Ela notou então que essa vaga ela possuía a coordenada -4 e 3, porque ela estava 4 casas à esquerda da entrada, né, da origem, e 3 casas acima. Então, seguindo viagem para a próxima vaga, infelizmente, quando ela chegou lá, tinha um cara que estava acabando de colocar o carro. Então, mais uma vez, ela estava numa vaga que já estava ocupada, né? Então, seguindo a lógica, mais uma vez ela identificou qual era a coordenada, né? Que nesse caso era a coordenada -3 e -2, né? A abscissa -3, porque ela está 3 casas à esquerda da origem, e a ordenada -2, ela está 2 casas abaixo da origem. Né? Então, seguindo viagem para a última vaga que ela viu que estava disponível, ela chegou lá, né? E no momento exato que ela chegou, tinha um cara que também estava lá esperando, já para colocar o seu carro na vaga, né? E como ela não iria tomar a vaga de outra pessoa que já estava esperando, ela identificou mais uma vez qual era a sua coordenada, né? Que no caso é o ponto 2 e -1, né? Abscissa 2 porque está 2 casas à direita da entrada e a ordenada -1 porque está uma casa abaixo da entrada. Para então ela ir embora, desistiu do seu passeio, né? Porque o shopping estava muito cheio nesse dia. E aí ela foi embora, né? E a entrada e saída era no mesmo lugar, né? Portanto, a saída está localizada no ponto 0 e 0, que é bem na origem do nosso plano cartesiano. E aí o que acontece? Eu fiz um quadro, né, para ajudar vocês a identificarem quais são as coordenadas das vagas por onde a Mirtz passou, né? Tá aqui bem completinho, né? Só para vocês visualizarem melhor. E aí, aproveitando essa informação das vagas, né, esse exemplo que eu trouxe para vocês, vou complementar o que o professor Adeilton falou há pouco tempo sobre os quadrantes, em relação ao sinal das coordenadas dos pontos, né? No primeiro quadrante, todas as abscissas e ordenadas serão sempre positivas. No segundo quadrante, porém, todas as abscissas serão negativas e ordenadas positivas. Professor, mas por quê? O que diferencia o sinal? Bom, podem notar que as abscissas, quando estão à direita da origem, são sempre positivas, né? Mas quando estão à esquerda, são sempre negativas. Já as ordenadas, quando elas estão acima da origem, são sempre positivas, e quando estão abaixo da origem, são sempre negativas, né? Portanto, o terceiro quadrante possui tanto o valor da abscissa como o valor da ordenada negativos. E o quarto quadrante possui a abscissa positiva, né, porque está à direita da origem, e a ordenada negativa porque está abaixo. Só para a gente fixar melhor, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente encontrar eles aqui no nosso plano cartesiano, certo? O ponto A, ele possui as coordenadas 2 e 3, né? Abscissa 2, ordenada 3. E aí, como que a gente faz para identificar qual é o local que esse ponto vai estar, né? Primeiro, a gente faz aquele mesmo esquema que eu expliquei antes para vocês. A gente traceja aqui, né, um segmento que passe na coordenada 2, né, no eixo do x, e que seja paralela ao eixo y, né? Ele vai ficar por aqui assim. E aí a gente traça agora, paralela ao eixo y, um segmento que passe no ponto 3 do eixo y, certo? Paralela ao eixo x. Que ele vai ficar por aqui assim. E aí o nosso ponto vai estar no encontro desses dois segmentos, que vai ser bem aqui. E aí a gente faz o mesmo tipo o mesmo esquema, né, para todos os demais pontos. Então vamos lá, o ponto B está na coordenada de abscissa -2, né? Então ele vai passar aqui. E a ordenada dele vale 3. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Acertei. Já o ponto C, né, possui as coordenadas -3 e -3. Como eu sei
né? E o terceiro quadrante, todas as abscissas ordenadas são negativas, então o ponto C está em algum lugar daqui, dessa parte aqui, né? E como eu sei que ele passa pelos pontos -3, né? A abscissa -3 e a ordenada -3, então ele vai estar aqui, bem aqui. O ponto D, por sua vez, né, possui a abscissa positiva e a ordenada negativa. Portanto, né, como a gente viu no quadro anterior, ele vai estar bem aqui no quarto quadrante, né, o que significa dizer que ele vai ter a abscissa 4, que vai estar bem por aqui, e a ordenada -3, né, ou seja, vai estar bem por aqui. Então, esse ponto D vai estar localizado bem aqui. O ponto E, né, o penúltimo ponto aqui do nosso quadro, ele possui as coordenadas de abscissa 0 e a ordenada 6. E vocês lembram que eu já expliquei para vocês como funcionam os pontos com coordenada 0? Quando a abscissa vale 0, significa dizer que o ponto nem veio para a direita nem para a esquerda, né? Então ele correu aqui em cima do nosso eixo y. E aí, como ele tem um y valendo 6, né? A sua ordenada valendo 6, ele vai estar bem aqui. Já o ponto F possui a abscissa valendo -4 e a ordenada valendo 0. Como só a ordenada vale 0, significa dizer que ele não foi nem para cima, nem para baixo. Portanto, né, ele só correu para a direita ou para a esquerda em cima do eixo X. E no caso, né, o F vale, a abscissa do ponto F vale -4, portanto ele vai estar bem aqui. E é assim que a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham ótimas aulas. Obrigado, pessoal. Bons estudos e até a próxima.